Olá, muito boa noite a todos os amigos que quiserem estar connosco nesta conversa sobre trabalho por turnos. E nós temos connosco um leque de pessoas que sabem muito e vivem muito o trabalho por turnos e gostaria de vos apresentar a Cátia Reis, que é bióloga, especialista em cronobiologia e do sono, do CNEC em Lisboa. O Tiago Coelho, que trabalha no telecomando das centrais hidroelétricas do Porto. O José Calixto, que trabalha na EPAL em Lisboa. O Vítor Azevedo, que trabalha na central do Ribatejo no Carregado. E o Egídio Fernandes, que trabalha na central de Sines, agora também como eu, entrado na pré-reforma. Muito obrigado mais uma vez a todos por esta conversa. Nós queremos dizer desde já que quem quiser participar pode colocar na caixa de comentários as suas questões, fazer perguntas, colocar questões a qualquer interveniente e podemos passar, feitas as apresentações. Muito obrigado por estarem aqui conosco a participar. Podemos passar à doutora Cátia Reis para nos expor um pouco, em particular, as questões relativas ao sono. Se calhar, doutora Cátia, poderíamos começar por aí. Diga-nos de sua justiça. Olá, boa noite a todos. Muito obrigada aos presentes e ao painel também. Queria agradecer o convite para estar presente aqui nesta conversa informal. Eu vou tentar falar de uma forma simples e que toda a gente possa entender. Tal qual como já foi dito, podem sempre colocar questões. Vocês próprios também do painel têm toda a liberdade também para colocar questões sempre que quiserem, podem intervir. Eu vou dar aqui, peço desculpa, vou mostrar-vos alguns slides que eu preparei. Mas pronto, é só mesmo uma guideline. Acima de tudo, eu gostava que houvesse aqui alguma interação entre todos nós, está bem? Então, eu vou primeiro que tudo falar-vos o que é o sono, ou seja, o sono é involuntário, é cíclico, no dia e na noite, varia ao longo do crescimento e nas diferentes fases da vida. Implica uma enorme variabilidade interpessoal. Isto porque, quando nós falamos que a primeira pergunta, quando as pessoas sabem que eu trabalho em sono e que, nomeadamente, faço investigação em sono, perguntam-me então quantas horas é que eu devo dormir? Quer dizer, é muito relativo. Obviamente que, consoante a nossa faixa etária, existe algumas horas que são as recomendadas. Eu já vou mais à frente então mostrar-vos uma grelha, uma imagem, onde vocês poderão ter uma ideia de mais ou menos as horas recomendadas para nós, sempre que nós devemos dormir durante o sono, dormir durante o dia. Contudo, existe uma enorme variabilidade. Para mim podem ser 8 horas, para outros vocês poderá ser 7 horas, outros poderão ser 9 horas, depende muito das nossas necessidades, ou seja, nós conseguimos perceber que efetivamente dormimos o suficiente quando acordamos de uma noite de sono completamente descansados e prontos e ativos para um dia de trabalho. Assim, se dormir não fosse importante, era um bocadinho estranho e teria sido o maior erro da natureza. Porque ao longo da nossa vida nós dormimos 36% desse tempo. Apenas 64% nós estamos acordados. Os outros 36% estamos a dormir. Ou seja, é muito tempo. Nós costumamos dizer até por norma, a nossa regra deveriam ser 8 horas a dormir, 8 horas a trabalhar e 8 horas a descansar. Ou seja, não sem fazer nada. Basicamente, gozar o dia e fazer outras atividades além de trabalho ou de dormir. Algumas das funções que estão associadas então ao sono são elas o processamento de informação, a consolidação da memória, a depuração de toxinas, ou seja, tem um efeito depurador, a reparação de tecidos, a reconstrução metabólica, o restabelecimento de energia, ou seja, nós precisamos ter uma boa noite de sono para que consigamos ter
um dia nas nossas plenas capacidades físicas e intelectuais, e é também um mediador da função imunitária. É por isso que nós, quando estamos doentes, um dos primeiros sintomas que nos acontece é que nós temos tendência a ter muito sono, nós dormimos imenso. Isso acaba por ser uma resposta do nosso organismo para que consigamos, então, o nosso sistema imunitário esteja mais ativo e possa, então, atuar contra os organismos patogénios que existem no nosso organismo. Em suma, basicamente, nós dormimos para garantir uma boa vigília. Ora bem, existem duas coisas que, basicamente, podem afetar o nosso sono. É ele a duração, ou seja, o timing a que nós estamos a dormir, e a sua irregularidade pode ser afetada na sua duração, ou seja, a hora que nós dormimos pode afetar a duração do sono, bem como a irregularidade também pode afetar a duração do sono. E a sua qualidade, que pode ser ela pode ser ela afetada, digamos assim, ou por ter uma patologia de sono, tal como uma apneia de sono, ou uma insónia, ou outras doenças assim mais complexas, tipo narcolepsias, doenças do movimento, ou seja, existe uma enorme panóplia de doenças do sono. E os fatores sociais poderão estar aqui a implicar ambas as situações, seja ela a duração do sono, como a qualidade do sono. Obviamente que dentro dos fatores sociais, o trabalho é um fator importantíssimo nesta equação. O sono é importante porque é essencial para a saúde e para o bem-estar, tal e qual como eu já vos mencionei anteriormente, disse já algumas das funções basilares do sono. O risco de acidentes é muito maior quando nós não temos um bom sono. Existe também um aumento da redução da produtividade se este sono estiver também prejudicado. E existem realmente indicadores de que a redução da produtividade está também associada a um mau sono. Ou seja, nós quando não dormimos bem também não somos produtivos. Por isso o nosso empregador também deve estar interessado em que nós consigamos dormir bem, porque aumenta a nossa produtividade. E existem também indicadores de que um dos maiores índices, digamos assim, de condução, de acidentes rodoviários é devido essencialmente à sonolência. Isto muitas vezes acontece também, já que estamos num fórum de trabalhadores por turnos, é muito comum acontecer no regresso do turno da noite. Ou seja, depois de um turno da noite, a pessoa, quando está a retornar a casa, já esteve muitas das vezes a noite inteira a trabalhar, não é? Nem sempre é possível fazer alguma sesta durante o turno. Alguns trabalhadores, alguns trabalhos que permitem a execução de pequenas cestas durante o turno, o que é de todo desejável, digamos assim. Mas, na maioria das vezes, isso não é possível. E não sendo possível, temos de ter em consideração que a pessoa, quando entra ao trabalho, já está ela, muitas das vezes, imensas horas acordadas, e quanto maior o tempo a que a pessoa está acordada, maior a sua predisposição para adormecer, ou seja, maior a sua sonolência. Na OCDE, houve um estudo feito em 5 países, onde os custos por privação de sono encontravam-se acima de 680 bilhões de dólares. Só para vocês terem um bocadinho ideia do que é que nós falamos quando estamos a falar das implicações da falta do sono. Ou seja, elas têm implicações físicas, implicações laborais, mas acima de tudo também têm implicações económicas. E é isso que muitas das vezes e que as pessoas têm que ter em consideração cada vez mais, porque esse é sem dúvida um fator que também é importante a considerar. Eu falei-vos anteriormente que ia mostrar-vos então uma tabela onde conseguiriam ter uma noção, uma ideia de quais os valores de sono que são recomendados por faixa etária. Como vocês podem ver, varia muito ao longo da nossa vida. Ou seja, quando somos pequeninos, como somos bebés, não é?
os bebés passam a maioria do tempo a dormir, digamos assim, e que muitos de vós, se calhar, já foram pais ou têm crianças pequenas em casa e têm essa noção. Realmente a necessidade de sono, quando somos muito pequeninos, é muito grande. Porquê? Porque existe todo o nosso cérebro, o nosso organismo está em desenvolvimento. E como eu vos pude falar logo no início da minha apresentação, foi que, efetivamente, o sono é importantíssimo para o desenvolvimento celular e para o crescimento. Vem depois, então, que vai diminuindo o tempo de sono recomendado. No entanto, eu creio que deverá ser maior do que muitos de vós têm em mente, porque, infelizmente, ainda continuamos a achar que dormir é uma perda de tempo. Eu espero que no fim da nossa conversa vocês todos possam perceber que efetivamente dormir é efetivamente importante e é de todo desejável que o consigamos efetuar. Podem ver que vai ao longo da vida diminuindo então o tempo de sono que é recomendado, mas situa sempre entre, no mínimo aqui, as 7 e as 9 horas. Okay? Eu diria que se calhar muitos de vocês que estão aqui a assistir nem chegam às 7 horas, provavelmente. Se calhar agora, com esta questão do confinamento, deu realmente asa que nós conseguíssemos muito trabalhar através de casa e conseguíssemos gerir, se calhar, um bocadinho melhor os trabalhos e as horas de sono. No entanto, quem trabalha por turnos e quem continuou a trabalhar por turnos, isto continua, sem dúvida, a ser um fator importantíssimo, um fator que realmente não, difícil de contornar. O sono e a saúde, ou seja, o sono insuficiente ou má qualidade de sono está muito associado à saúde física, à produtividade e à performance laboral, que eu já vos falei anteriormente, à má performance escolar, quando estamos a falar das crianças, que muitas delas andam completamente privadas de sono e quanto mais, não sei se vocês se lembram daquele gráfico que eu mostrei anteriormente, os adolescentes têm uma necessidade de sono bastante grande, mas muitos deles andam a dormir muito abaixo daquilo que são as necessidades deles. Isto vai implicar, sem dúvida, na performance escolar. Em termos de segurança, falei-vos já também dos acidentes de viação, mas os acidentes de trabalho também são muitas vezes a falta de sono, ou sono insuficiente, um fator despoltador para este tipo de acontecimentos. A mortalidade também, digamos que temos um risco maior para mortalidade precoce se tivermos um mau sono ou um sono insuficiente. As relações familiares e laborais são muitas das vezes afetadas também por este mau sono. Porquê? Porque um dos sintomas da privação de sono é efetivamente a irritabilidade. E não é fácil, não é? Quando nós tentamos, quando estamos em casa com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, e quando dormimos pouco, estamos realmente com o rastilho muito pequeno e à mínima coisa é muito fácil realmente ter uma reação hipervalorizada e muitas das vezes o que está por trás disto é mesmo a falta de sono. Voltando agora um bocadinho também para uma questão, eu já falei das crianças e da produtividade escolar. Hoje em dia falam-se muito das crianças hiperativas, ou seja, a maior parte das vezes, muitas vezes falam, ai, que filho é hiperativo, toda a gente é hiperativa agora, todos os miúdos são diagnosticados com hiperatividade. Eu diria que muitas dessas crianças que são diagnosticadas com hiperatividade, elas poderão ter efetivamente um déficit de sono. Isto porquê? Porque nos adultos o sintoma da privação de sono é a prostração e nas crianças é precisamente a hiperatividade. Por isso acho que se calhar deveriam começar a pensar, antes de pensar logo que temos uma criança hiperativa, se calhar primeiramente deveríamos pensar se ela está a dormir o suficiente para as suas necessidades efetivas de sono. E outra das questões que está muito associada ao sono insuficiente ou à má qualidade de sono são também o abuso de substâncias. Substâncias, sejam elas o álcool, o café ou até mesmo drogas, digamos assim. Mas aquilo que é mais comum é o vulgar café, a vulgar cafeína. Para quê? Para tentar manter-nos em estado de alerta, não é? Se nós estamos privados de sono, se nós estamos com sono,
muitas das vezes recorremos à cafeína e a elevados consumos de cafeína. Cafeína em pequenas quantidades é desejável, em muitas quantidades não tanto, não é? Já entramos pronto, numa situação em que não é de todo desejável. Isto, acima de tudo, o que é que vai afetar? A nossa qualidade de vida, sem dúvida nenhuma. Trabalho por turnos. Vou falar-vos então agora do trabalho por turnos. O trabalho por turnos é algo que existe já há muitos anos para cá, desde que o mundo industrializado começou a desenvolver-se, e efetivamente existe uma franja enorme da nossa sociedade que trabalha por turnos e vai continuar. Nós não vamos achar que, de repente, de um dia para o outro, vamos deixar de trabalhar por turnos. Não vai acontecer. O que nós temos que tentar perceber e tentar fazer é tentar arranjar formas de conseguir efetivamente dormir melhor. Os turnos, a maneira como nós fazemos os nossos turnos, eu sei que isso quem designa, a maioria das vezes, ou na totalidade diria mesmo assim, são os empregadores, mas existem algumas regras básicas da definição da rotatividade de turnos que efetivamente deverão ser tidas em consideração, ou seja, nós devemos sempre fazer os nossos turnos no sentido do ponteiro dos relógios, ou seja, manhã, tarde e noite, e não ao contrário. Isto porquê? Porque o nosso relógio interno, digamos assim, é a norma um bocadinho mais do que as 24 horas, é em média 24,2, o que vai fazer com que nós consigamos mais facilmente atrasar a nossa ida para a cama do que adiantá-la. Ou seja, vocês se calhar quando fizeram voo, muitos voos se calhar já fizeram algum voo transcontinental e vão perceber que se fizerem um voo, neste caso para os Estados Unidos, para o Oeste, acaba por ser sempre um bocadinho mais fácil, porque aquilo que vocês têm que fazer realmente é atrasar a vossa ida para a cama. Porque quando lá chegam ainda é cedo, mantêm-se acordados mais algum tempo, aumentam a vossa pressão de sono e depois conseguem efetivamente dormir. Para outro lado já é mais complicado. Quando nós vamos para esta coisa já complica um bocadinho mais. Porquê? Porque estamos a antecipar a nossa ida para a cama. Isto tem pessoas que têm uma tendência ou uma preferência, digamos assim, muito matutina, poderá funcionar. Agora, em média, no geral, aquilo que é recomendado é sempre fazer então turnos no sentido dos ponteiros do relógio. No entanto, lá está. É difícil fazer one size fits all. Não? O ideal era nós conseguirmos fazer os turnos adaptados à biologia de cada um de nós. Nem sempre é realmente possível, mas sempre que possível é o mais desejável. Alguns dos fatores que poderão então ser afetados em termos físicos, em termos de saúde, pelo trabalho por turnos, são então as circadian rhythms, ou seja, as disrupções do ritmo circadiano, que levam realmente a alterações hormonais, alterações do ciclo menstrual, a taxa de respiração também muitas das vezes é afetada. Isto muitas das vezes porquê? Porque nós estamos a dormir um bocadinho em contraciclo, não é? Nós somos, nomeadamente, isto é mais premente nos turnos mais sensíveis, que é o turno da noite, porque nós somos animais diurnos e deveríamos então estar ativos durante o dia e inativos durante a noite. No entanto, quando nós temos também que fazer aqueles turnos muito matutinos, uma pessoa que seja endogenamente mais notívaga vai ter uma enorme dificuldade em fazer esse tipo de turnos, porque isso implica ir para a cama muito, muito cedo, só que o problema é que nós não temos um botão de on-off, não é? Nós não conseguimos, não há aquela questão de chegar à cama e desligar automaticamente. Não é fácil, não se consegue. Porquê? Porque o nosso relógio interno também nos diz quando é que é suposto dormir e quando é que é suposto estar acordado. E como tal, não é assim, não existe um botão de on e de off. Existem também estudos que apontam para que existe alguma perda de sono, como é óbvio, não é? Porque, pelas razões que eu já enunciei, pelo facto de nós estarmos a viver muitas das vezes e a trabalhar em contraciclo,
faz com que seja realmente, tenhamos maior dificuldade em adormecer. Os períodos de sono são, por norma, mais curtos. Muitas das vezes, e é desejável que assim seja, acabamos por fazer o sono bifásico, ou seja, uma sesta e depois um período um bocado mais comprido. E digo, novamente, o que é desejável, porque é suposto é que nós consigamos manter uma quantidade de sono que seja o suficiente para que nós consigamos, efetivamente, estar com uma boa vigília, não é? Porque se estivermos a cortar e acharmos que não é, embora não seja o suficiente, mas não fazer siesta, tentar não aproveitar as oportunidades de sono, vai ser mais difícil, não é? Existem também já reportadas distúrbios gastrointestinais, peço desculpa. Muitos de vós já devem ter, com toda a certeza, experienciado um dia em que façam uma dieta ou que durmam pouco, que sentem-se mal dispostos, nauseados. Isso está efetivamente associado à perda de sono. O risco acrescido para determinados tipos de cancro, nomeadamente do foro reprodutor. Em termos reprodutivos também existe efetivamente reporte de alguns problemas nesse sentido, nomeadamente bebés mais prematuros, baixo peso. A própria concepção muitas das vezes acaba por ser mais difícil, digamos assim. Também super conhecidos os riscos cardiovasculares. Porquê? Porque há também um aumento normalmente da hipertensão. Porquê? Porque a redução do sono também poderá levar a casos de tensão arterial elevada. E, claro, os nossos problemas mentais, digamos assim, stress, ansiedade, a depressão e a redução da vigília, digamos assim, que é aquilo que acaba por ser mais direto. Outro sintoma também muito associado ao trabalho é a questão do burnout, mas isso aí já implica também diagnóstico clínico e tem vários fatores associados. Eu não sei também o que é que vocês... Isto era mais ou menos aquilo que eu teria para vos apresentar, já estou também no tempo que me foi alocado, até já passei um bocadinho. Gostava um bocadinho de deixar aqui o mote e a oportunidade para vocês colocarem perguntas. Se quiserem depois mais à frente algumas dicas relativamente à higiene do sono, como lidar com algum tipo de turno, também estejam à vontade para fazer esse tipo de perguntas. E eu agora, se calhar, passava a palavra ao próximo palestrante. Ok, doutora Cátia, muito obrigado. Aliás, houve já um comentário do Hugo Branco, que o Hugo dizia que eu só durmo em média 5, 6 horas e, portanto, isto com certeza que não ajudará a saúde do Hugo. E o Tiago, que também trabalha por turnos, 3 turnos rotativos, não é, Tiago? Sim, boa noite a todos. Tiago, liga o teu som, já estás? Já me estão a ouvir? Sim. Conseguem me ouvir? Antes de mais, boa noite a todos. Sim, sim. Quem nos está a ver e aos colegas Sim. de painel. Como o Vítor estava a dizer, sim, trabalho por 3 turnos rotativos. Até por acaso vou entrar agora no turno da noite. Comecei o meu trabalho por turnos, iniciei em 2008. Fiz uma sequência de 6 anos, entretanto, onde eu trabalhava fechou. Fiz um interregno de 4 anos em que estive a trabalhar por hora normal e desde 2018 retornei aos turnos. Nesses primeiros 6 anos, contando aqui um pouco da minha experiência nos turnos e do que é que tem sido a minha vida nos turnos durante estes anos, para além dos turnos, ainda tinha todos os dias viagens a cerca de 1 hora e meia, 2 horas, dependendo dos horários dos comboios. O que ainda dificulta mais, em que muitas das vezes saía à meia-noite, chegava a casa às 2h30 da manhã, saía às 8 da manhã, chegava às 9 e tal, 10 horas, e aí ainda se complica mais porque é uma sequência, estamos dependentes dos horários dos comboios, nesse caso transporte, também ia de carro, em que após um turno da noite principalmente, fazer uma viagem de carro de 1 hora se torna de alguma forma complicado, como a doutora referiu e bem, que é muito complicado. Tanto na saída como na entrada de um turno. De manhã também se denota isso, inclusive tive uma situação que ia tendo um acidente quando ia entrar no turno da manhã.
E adormeci, simplesmente adormeci e deixei de ver o que é que estava à frente. Felizmente não aconteceu nada, mas é uma experiência, como a doutora referiu, que aconteceu a mim e há de acontecer a muito mais pessoas, como é óbvio. Neste momento trabalho muito mais perto, a cerca de 20 minutos, meia hora do posto de trabalho, em que a diferença é muito grande. Apesar que de vez em quando de manhã, em noites mais complicadas, às vezes quando vem aquele sol, principalmente de verão, é complicado. Relativamente aos turnos em si, e conjugar com a vida familiar, tem duas perspectivas. Vou contar a minha. Neste momento sou pai há cerca de 1 ano e meio e nesse aspecto os turnos são um benefício porque consigo passar muito mais tempo com ele. Tenho a noção, se calhar daqui a 1 ano ou 2, quando ele for para a escola, que será uma dificuldade em termos de vida familiar e conjugar o acompanhamento do crescimento do filho e de tudo o que é a sua evolução é uma dificuldade muito maior, porque, como todos sabem, os turnos têm certas limitações de horários, fins de semana, natais, passagens de ano, e aí, efetivamente, os turnos não são abonatórios da vida familiar. Temos outras questões, que é o reconhecimento a nível geral do mundo do trabalho, se calhar do trabalho por turnos, no período atual e num longo prazo, até para a reforma, que deveriam contar de outra forma, até na antecipação, derivado ao desgaste que temos ao longo dos anos de trabalho por turnos, que vai desgastando o nosso organismo, a nossa capacidade de responder a determinadas coisas, até em termos do sono, que é o que a doutora falou, cada vez com o passar dos anos se nota mais a dificuldade. Neste momento, o turno da manhã, como a doutora, devíamos dormir 7, 8 horas provavelmente, e muitas das vezes já é 4, 5, até por dormir de noite é uma coisa, dormir de dia é outra completamente diferente. Os ruídos, barulhos, um vizinho que faz mais barulho, carros na rua, tudo isso influencia para que consigamos ter um descanso muito menor e de menor qualidade. Tinha mais uma situação ou duas para falar, era essa do reconhecimento, porque cada vez menos estão a olhar para os turnos, cada vez mais há mais gente a trabalhar por turnos, em fábricas, armazéns, tudo está a optar por trabalho por turnos para obter uma maior produção, um maior rendimento do seu trabalho, e aí não é só trabalhar por turnos. Quem mete os turnos devia de olhar o desgaste que isso tem para as pessoas e toda a envolvente em termos familiares, pessoais, profissionais, que as pessoas também têm objetivos para o futuro e aí, se calhar, as entidades patronais, o governo, deveriam olhar de outra forma e tentar arranjar medidas para que fosse mais valorizado esse trabalho e todo o desgaste que impacta na vida das pessoas. No nosso caso pessoal, temos mais umas situações que, do nosso ponto de vista, enquanto sindicato, e no nosso caso, EDP, estamos aqui 3, 4 pessoas mais ligadas à EDP, temos já debatido algumas vezes que penso que nos outros sítios também se passa isso, ou não, depende dos postos de trabalho e toda a envolvente, que é o reconhecimento em termos de trabalho de turnos, o subsídio de turnos em si, está dividido em diversos patamares. Enquanto os turnos, é óbvio que com o passar do tempo, se calhar custa mais uma pessoa de 40 do que uma de 20, mas o turno é igual para todos. E com o passar dos anos, vai-se notando como é óbvio, mas defendemos que se calhar o subsídio de turno havia de ser um valor global igual para todos. Porque depois tem outras matérias que podem diferenciar cada trabalhador individualmente. E para já penso que é tudo. Se tiverem alguma questão que queiram colocar. Sim. Fica aberto quem quiser entrar, mas o Calixto estava a abanar com a cabeça. Calixto, estavas a concordar com o Tiago? Sim. Porquê? Diz lá, conta-nos lá. Estava a concordar com ele na parte de... Estava a concordar com o Tiago na parte do reconhecimento do trabalho por turnos, do reconhecimento social,
do trabalho por turnos, que é uma dificuldade muito grande também para quem trabalha por turnos, é fazer com que, até às vezes dentro da própria família, é difícil fazer compreender às pessoas que estão connosco, aos nossos filhos, à nossa esposa, ao marido, conforme, à nossa família, que o trabalho por turnos, nós quando aceitamos trabalhar por turnos, qualquer pessoa, como aconteceu comigo, quando aceitei trabalhar por turnos foi o emprego que surgiu na altura, não é? Eu não fazia ideia do que era trabalhar por turnos. Eu não sabia que trabalhar por turnos me ia dificultar tanto a minha vida social. A minha vida social, quem trabalha por turnos tem uma vida social solitária. Ou se junta com os colegas de trabalho, tem o mesmo horário, ou então a vida social é uma vida muito solitária. Eu, como sou eletricista, o que se passou comigo quando comecei a trabalhar por turnos foi só tinha tempo para trabalhar. Trabalhava dia e de noite nos turnos rotativos, nos 3 turnos rotativos na EPAL, das 0 às 8, das 8 às 16 e das 16 às 24, e depois, muitas vezes saía às 8 da manhã, ia fazer uns pescados de eletricista, ou que entrava às 4, aproveitava a manhã para fazer uns pescados de eletricista, ou saía às 4 e ainda ia fazer uns pescados até à hora do jantar. E como eu, muitos colegas meus, acontecia o mesmo. Uma pessoa fica com a vida, depois entra-se ali numa rotina, e quando damos por nós, estamos o tempo todo a trabalhar. Noites sem dormir. Eu tenho cabo confesso que a minha saúde degradou-se muito. Trabalhei 14 anos e meio por turnos e cheguei ao ponto que já não dormia nem de dia, nem de noite, já não conseguia dormir. Ia para a cama de manhã, não conseguia dormir. Conseguia dormir a seguir ao almoço, que isso ainda é uma coisa que me acontece hoje. Eu acabo de almoçar, às vezes deixo-me dormir à mesa. Os meus filhos até gozam comigo. Pai, estás a dormir à mesa e tal. E é verdade. Deixo-me dormir com facilidade. Passei a deixar-me dormir ao volante. Acontece muitas vezes passar pelo sono ao volante do automóvel. Recentemente tirei a carta de moto e comecei a conduzir uma moto, porque de moto sempre apanho vento na cara e já não me deixo dormir com tanta facilidade. Passei, pronto. E quem não trabalha por turnos e quem nunca trabalhou por turnos não faz ideia do que é trabalhar por turnos, da penosidade que é o trabalho por turnos, da penosidade que é não dormir de noite, todas as noites, como deve ser. E o que isso altera na vida das pessoas, porque aquilo depois reflete-se. A mim, eu deixei de trabalhar por turnos há 7 anos, ainda hoje não durmo bem de noite. Durante aqueles 14 anos, o meu sono foi tão inconstante que ainda hoje ainda não recuperei o sono. Pronto, agora em relação ao reconhecimento e ao subsídio de turnos que estava o Tiago a falar, e era isso que eu estava a concordar com ele. O subsídio de turnos, de facto, deve ser igual para todos. O trabalho noturno custa a todos por igual. Por acaso, na EPAL, o subsídio de turno é igual para todos. Todos têm, o subsídio de turno está indexado a um escalão da tabela salarial. Não é bom. Atualmente, os salários mais altos que oferem o subsídio de turno, se nós fôssemos retirar do subsídio de turno o trabalho noturno, o subsídio de turno quase não paga o trabalho noturno já, os 25% do trabalho noturno. Portanto, o subsídio de turno na EPAL está extremamente desatualizado, devia ser revisto, mas a filosofia de ser igual para todos é a mais justa, de facto. Quem ganha menos faz os mesmos turnos, quem está na empresa há menos tempo tem uns salários menores, mas faz os mesmos turnos, e aquilo é penoso para todos. Há coisas que a gente tem reivindicado,
e que já se reivindicou na EPAL, já se falou nos sindicatos, nós mantemos essa posição. Os partidos políticos também deveriam ter aqui uma palavra a dizer, como alguns já tiveram. A antecipação da idade da reforma, um aumento de férias, a obrigatoriedade de descansar períodos, alguns períodos mensais. A gente podia organizar o trabalho por turnos de maneira a ter folgas, ter mais folgas. Isso é uma discussão que se pode fazer. Por exemplo, a escala na EPAL, a escala de turnos, 3 turnos rotativos na EPAL, até em termos de descanso, é boa, porque nós conseguimos a redução de horário aqui há uns anos atrás para 35 horas semanais, e então conseguiu-se organizar a escala de turnos de maneira a ter fins de semana de folga, fim de semana sim, fim de semana não. O que, comparativamente a outras escalas de turno que eu conheço, é muito bom. São raras as escalas de turno que têm fins de semana sim, fim de semana não, e com folgas até às vezes com 2 dias juntos durante a semana. Portanto, as 35 horas de trabalho, neste caso do trabalho por turnos, também é uma mais-valia. Devia ser aplicada as 35 horas de trabalho a nível nacional para toda a gente. A redução do horário de trabalho era também um fator de criação de emprego e devia ser encarado por toda a gente com seriedade, de maneira também a melhorar também o trabalho por turnos. E pronto, agora para já acho que vamos ficar por aqui. Vou dar a palavra ao outro. Então podemos passar ao Vítor Azevedo, que também é trabalhador por turnos e tem uma experiência diferente ali no Carregado, na central que funciona cá, chamada Central do Ribatejo. Vítor, conta-nos a tua experiência e comenta o que estes colegas nos tiveram a dizer. Olá, boa noite a todos os que nos ouvem a partir do Facebook ou da plataforma, e aqui ao painel conheci uma cara nova, porque os restantes Victor, já teve. Não te estou a ouvir. Os outros estão-me a ouvir? Sim. Agora então, sim. Sim. Estava a dizer que já conhecia a maior parte do painel. Já conhecia a maior parte do painel, tirando ali Cátia Reis, é um prazer. Mas passando ao que interessa. Portanto, a minha opinião é baseada nos factos de experiência de uma vida de turnos que vai no 27º ano. Eu ainda pratico turnos. Há pouco tempo solicitei à empresa para, suspender esse regime. Então, isto a nível científico está mais comprovado que quem labora por turnos tem um impacto na sua vida, tanto social como no nível de saúde, muito grande. E eu vou começar por considerar o que deveria ser visto a nível nacional, a nível mundial. Uma profissão de turnos, nestes casos que temos a 3 turnos rotativos, devia ser considerada uma profissão de desgaste rápido. Como se compensaria isto? Possivelmente com uma redução do horário semanal adaptada a cada regime, que existem vários regimes. Por exemplo, no tempo de férias, valorizar economicamente esse esforço com subsídios adequados e não haver diferenças, como já foi falado. Um subsídio de turnos é para a prática de turnos, não é para a prática de funções nem de salários. Não é baseado nisso. Mas isto é na minha maneira de ver. As lacunas que existem na lei, que não prevêem qualquer subsídio de turno, atribuem algo muito vago, que é o trabalho noturno. Eu, por exemplo, posso dar o caso de pessoas que trabalham em empresas de segurança, que nem sabem o que isso é. Recebem €1 e tal por cada hora que fazem de noite.
1 euro e tal, porque é baseado no salário, não é baseado no todo, realmente no impacto que aquilo tem na vida. As empresas não dotam as equipas com pessoas suficientes para as rotações permitirem os descansos normais, criam subterfúgios e pagam horas às pessoas que lá têm ao preço da chuva, empresas de segurança que não proporcionam qualquer condições, metem pessoas em contentores as noites inteiras, sozinhas, sem casas de banho. Isto é com conhecimento pessoal de alguns casos. Eu trabalho numa empresa que, felizmente, nesse aspecto está longe disso, mas peca por outras coisas. Por exemplo, no último ACT negociado, aos mais antigos manteve alguns direitos e com a entrada dos novos, com o novo regime de ACT, retirou alguns direitos, que passa por a compensação de 2 meses por cada ano de turnos para a antecipação à reforma, o remanescente do subsídio de turnos garantido, no mínimo, se fizesse 25 a 30 anos, 25 seguidos, 30 anos interpelados, 50% desse valor. Essas pessoas novas já não vão receber nada disto. O subsídio de turnos, na realidade que eu conheço, que colegas que trabalham ao meu lado, passado 5 anos passa a 0. E isto é intolerável. Os governos têm que criar legislação específica de modo a valorizar e proteger quem pratica estes regimes de trabalho. A lei é muito vaga e vazia nestas questões. A minha experiência de turnos foi quase dada pelo Tiago e pelo Calixto. É uma penosidade enorme. São os fins de semana a trabalhar, são os jantares que não como com a família, são os almoços, são os meus amigos que me convidam para ir e dizem não, vou trabalhar. Tudo isto pesa. E não é só dinheiro que se pretende. As pessoas não querem este mundo e o outro. Querem ser valorizadas por aquilo que realmente que pesa e que conta na vida delas. Em relação às pessoas mais novos, apelo, temos que reagir, pá. Temos que reagir a estas injustiças. É verdade que estamos numa sociedade economicista e que visa uma única coisa, é o enriquecimento acionista. Costumam dizer, os trabalhadores são a empresa. Mas não é isso que acontece. Não é isso que acontece de maneira nenhuma. Eu peço, valorizem as pessoas e o esforço associado. As pessoas não devem ser olhadas como um custo, mas sim como um benefício. Mas uma coisa é verdade, temos que nos mexer. E obrigado a todos. Qualquer coisa, estou à disposição. E eu se calhar aproveitava essas tuas dicas, Vítor, e dos colegas anteriores, para passar à doutora Cátia Reis, até porque há também mais um comentário de uma pessoa que está a assistir que diz e 20 anos de turnos e a mulher diz que eu estou cada vez mais chato quando faço noites, porque será? Isto vem muito ao encontro do que estava a dizer dos efeitos do trabalho por turnos e da carência de sono, não é? Estava sem som, peço desculpa. Sem dúvida, quer dizer, era aquilo que eu tinha dito anteriormente, que efetivamente o facto de quando nós trabalhamos por turnos, normalmente dormimos menos, é um facto, é difícil manter o mesmo número de horas do que um trabalhador, digamos, das 9 às 5, se bem que, lá está, houve aqui um fator bastante importante que já me peço desculpa, que foi quem falou a seguir a mim, não consigo ver o nome. Tiago. Foi Tiago. Falou, mencionou que realmente que ele tinha um tempo de deslocação, que eram quase 2 horas, quer dizer, isso também é um fator que é extremamente importante, ou seja, aqui nem é só a hora que a pessoa tem que ir trabalhar, mas o transporte todo que tem que fazer, ou seja, realmente não ajuda, vai fazer com que durma menos. E a irritabilidade está descrito, é um fator associado à privação de sono, por isso
E digamos que a privação de sono, quando é crónica, torna-se também uma irritabilidade crónica. Não vai melhorando com o tempo, a tendência até é para piorar, digamos assim. Eu concordo com tudo aquilo que vocês tiveram aqui a falar, as relações mais laborais, digamos assim, mais da vossa luta laboral, eu estou completamente por fora. E pronto, também não é a minha questão aqui, eu apenas estou a dar o meu parecer e a minha opinião enquanto especialista na área de sono e da saúde, digamos assim, não é? Claro que se me perguntarem se o sono é afetado, se as relações familiares são afetadas, obviamente que sim. Aliás, eu quando fiz a apresentação, eu própria pus lá como um fator social um dos mais importantes que pode impactar o nosso sono, tanto na duração como na própria qualidade do sono. E sem dúvida que é algo que é realmente a ter sempre em consideração. Não é? Acredito que vocês também, houve entretanto o terceiro participante, que eu também não sei o nome, seguir ao Tiago, falou que inicialmente fazia realmente o turno e a seguir ao turno ainda ia fazer uns pescados de eletricista. Isso realmente por um lado percebe-se que as pessoas têm a necessidade de, se calhar, oferir um bocadinho mais de dinheiro ao final do mês, mas sem dúvida nenhuma isso é uma facada no nosso organismo, mas ainda é pior. Isso aí então é o pouco tempo de descanso que tem, que o turno lhe permite, acaba por não o fazer porque está a fazer outras atividades. Mas isso é muito comum, aliás, nós vimos muito quando fazemos alguns estudos com trabalhadores por turnos, uma das coisas que nós vimos muitas vezes é precisamente isso, são pessoas que têm outros trabalhos, ou pescados, por fora, o que ainda torna a situação um bocado mais complicada. Outra questão também, que o Tiago também mencionou, é o facto de ter crianças pequenas. Realmente uma criança pequena, para já é ótima, acaba por estar mais tempo com ela, ou com ele, neste caso, que era um rapaz, mas por outro lado também, se calhar acorda durante a noite e se calhar depois também acorda e dorme pior. Aliás, um dos fatores que nós normalmente temos também em consideração e uma das perguntas que fazemos sempre é se têm crianças com menos de 2 anos em casa, porque inevitavelmente vai ser um fator perturbador do sono, não é? Eu acho que realmente é algo que vocês têm que ter em atenção, que quando se faz trabalho por turnos, não é fácil ter outras atividades além daquela que se exerce, não é? Já é tão difícil às vezes manter as relações sociais e familiares, pelas razões todas que foram aqui apontadas, quanto mais ter outros tipos de empregos, não é? Mas pronto, é assim. Nessas vossas lutas, eu posso defender, se é que me é permitido aqui no meio do painel, é o aumento do descanso, do trabalho. É um aumento realmente nos tempos de descanso e realmente dizer que existe a maneira, seja o tipo de turnos e a rotatividade dos turnos, muitas das vezes também é um fator que poderá ser, por vezes, ajustado e que realmente será um fator a ter em consideração e que algumas empresas não têm. Pelo que eu percebi, a do Calixto até não é nada má. Passou para as 35 horas e isso realmente não é nada mau. Como é que é a rotatividade dos vossos turnos? No meu caso, Vítor Azevedo, fazemos um regime de 38 horas e o do Tiago também suponho que seja. Mas na maior parte das empresas são 40. Não estou a falar da rotatividade. Não estou a falar da rotatividade. Na EPAL temos ok. a rotatividade é a segunda do ponteiro das relógios, estava a referir. Das noites passamos para o dia, do dia passamos para a tarde. Embora às vezes haja trocas de turno, isso quando há férias, quando há coisas, depois há trocas de turno e essa rotatividade, essa sequência não se mantém. Mas a escala de turnos da EPAL é das melhores. Pelo que a gente que eu conheço, é das melhores. Nada mal. Conheço algumas. Há sempre coisas a melhorar, como é óbvio, mas é das melhores. É um facto que as 35 horas abre a alternativa a que haja mais descanso. A nossa rotatividade também começa no sentido dos ponteiros do relógio
e finalizando as noites, normalmente até somos compensados com umas folgas maiores, normalmente 5 dias, normalmente 5 dias, mas esses dias têm que ser compensados ao longo do ano, mas quando há possibilidade faz isso. Já agora gostávamos também de ouvir o Egídio. Só uma questão. Pois é. Peço desculpa, antes ainda do Egídio, antes que eu me esqueça, é uma coisa que eu não percebi, mas vocês estão para aí a falar de um subsídio turno, então quer dizer que as pessoas mais velhas, o subsídio turno também é mais elevado, é isso? Em função do ordenado, é uma porcentagem com base no ordenado de cada um. Normalmente, como o trabalhador mais antigo então tem uma remuneração maior, o subsídio turno será consequentemente maior. Compreendo o vosso comentário, faz todo sentido, na minha opinião, faz todo sentido, até porque quanto maior a idade, maior a dificuldade em gerir a situação, não é? Porque o sono é muito menos consolidado com o evoluir da idade e coisas do género. A mim isso não faz muito sentido também. É a única coisa que eu me puder pronunciar nesse sentido. E falando um pouco do que a doutora ainda há pouco tocou no assunto novamente, relativamente à parte das crianças, tem a parte boa de conseguir passar muito tempo nesta fase com ele, mas depois também tem o revés da medalha, que é menor descanso, como você referiu e bem. Aí a mãe, neste caso, tem que dar uma ajudinha, às vezes tem que fugir com ele para conseguir, principalmente na entrada das noites, que tenho por hábito dormir um pouco antes de ir trabalhar. A mãe muitas das vezes tem que fugir com ele para a sala, fechar as portas todas e tentar que ele faça pouco barulho, que não é fácil nesta fase. Não, mas olha, tem uma coisa boa, é que a sua esposa percebe que tem que descansar, porque era o que também já não lembro quem é que falou nesse pormenor, é que muitas das vezes a família acaba por não perceber, não é? Quem não experienciou é que não sabe o que é trabalhar por turnos. Sim, nesse aspecto o apoio familiar também convém, é importante. E neste caso é uma vantagem ter esse apoio. Depois às vezes não tem o benefício do outro lado, que é o fim de semana, às vezes como já referiram, não dá, ou era para ir passear ou estar com a família, como o Vítor há pouco referiu, não dá. Não é fácil. E às vezes a família aí fica um pouco para trás. Claro. É o revés da medalha do trabalho por turnos. Claro. Houve alguém que falou que só sendo trabalhador por turnos é que sabe o que é o trabalho por turnos. Certo. Então, só para que vocês saibam, eu decidi e doutorei-me em sono e perturbação do ritmo circadiano, porque eu comecei por ser trabalhadora por turnos. Eu, quando entrei para a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, era bolseira, mas por necessidade tive que arranjar um emprego e por acaso arranjei um emprego como trabalhadora por turnos e foi isso que me fez depois enverdar para aquilo que eu sou hoje. Por isso eu compreendo o que é o trabalho por turnos também. Só um pequeno à parte. É bom. O Cátia fica um pouco como esta senhora que está na imagem, não é? Fica a dormir no... Sim. É o esgotamento físico. Eu estudava e trabalhava. Estava a fazer a licenciatura enquanto trabalhadora por turno. Por isso também tinha 2 trabalhos. Pois. E sei perfeitamente o que é que eu fazer. Exatamente. E por isso é que eu, a determinada altura, disse: não, eu quero me especializar nisso, eu quero perceber o que é que está a acontecer com o meu organismo e pronto, e o resto é história. Muito bem, então se calhar passávamos um pouco ao Egídio. Egídio, e tu poderias também dar a tua opinião e mais algumas opiniões que nos chegam do Cláudio. Penso que vocês conseguirão ler, mas eu posso dizer: fará sentido estar consagrado no Código de Trabalho um valor definido para o subsídio de turno semelhante com o trabalho suplementar, ou vai dificultar a contratação coletiva? As entidades patronais vão tentar fixar pelo mínimo que possa ser estabelecido no Código de Trabalho. Isto é uma das questões. Egídio, diz-nos, tal e qual como o Zé já partilhou aqui, que é uma ajuda à nossa experiência. E um outro comentário que nos chegou através do sindicato: já temos alguém da Porto Céu que quer o horário da EPAL. Portanto, Calixto, prepara-te. Egídio, diz-nos. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Cabe a minha vez também de falar aqui alguma coisa sobre isto. Retive tudo o que foi dito pelos camaradas
que são do meu sindicato, que são dirigentes ou delegados, ou que são associados, pura e simplesmente. Pelo que a doutora referiu, aliás, já conhecia a prestação da doutora Cátia, e retive aqui algumas coisas que é importante que parecem verdades, são verdades lá para Alice, mas que é necessário a gente interiorizar bem. Por dormir, é tão importante dormir como viver. Portanto, se a gente não consegue dormir bem, também não consegue viver bem. E isto é uma verdade que eu tenho há muitos anos. Eu fiz 30 anos em turnos consecutivos, 3 turnos com folgas rotativas. E se no início da idade do Tiago eu fazia isso com a perna às costas, eu saía do turno e ia para a praia, e depois dormia na praia 1 hora, e com a família, e depois lá vinha para casa, dormia mais 1 hora e seguia para o turno novamente. Portanto, os anos começaram a dizer vais pagá-las, e cheguei a uma altura, tive que as pagar e tive que pedir para sair do regime. E também vos digo sinceramente, estava com algum medo de voltar ao horário normal, à vida normal, e na primeira semana que saí dos turnos comecei a dormir normalmente. Portanto, nunca mais, há 8 anos que não tomo um comprimido para dormir. Felizmente, portanto, adaptei-me felizmente bem. Mas admito que muita gente não é assim, que demora tempo depois a voltar ao seu normal. A doutora falou também na higiene do sono, portanto, isto tudo faz parte da higiene do sono, e nós, quanto a isto, e já falamos ontem, e já agora partilho com todos, eventualmente nós até vamos precisar de alguma ajuda da doutora para umas ações que nós eventualmente podemos vir a conversar, porque isto é transversal a muitas empresas. Nós estamos aqui a falar de um grupo pequenino de empresas, mas há muita gente que trabalha por turnos e que às vezes umas pequenas dicas ajuda não só os trabalhadores a viverem melhor no turno, como também ajuda as entidades patronais a obter mais rendimento dos próprios trabalhadores, não é? Falou-se do subsídio de turnos. O subsídio de turnos é uma figura que não existe. Toda a gente fala no subsídio de turnos, mas essa figura não existe no Código de Trabalho. O que existe é um subsídio de horas noturnas. E mesmo assim, só em algumas condições, é que os trabalhadores que trabalham de noite, no caso, como o Vítor Azevedo falou, os vigilantes, que é que recebem essa parte. Agora, o subsídio de turnos, tal como nós vemos na EPAL, na Portcel, na EDP, na REN, portanto, esse subsídio existe porque na contratação coletiva foi negociado pelos sindicatos e com as empresas a atribuição deste valor, que varia de empresa para empresa. Não é? É óbvio, de acordo perfeitamente, é uma luta de muito tempo, que o subsídio de turnos deve ser igual para todos, custa tanto fazer o turno ao Tiago como custa ao Calixto, portanto, apesar de terem salários diferentes, mas custa a mesma coisa, eles já são diferenciados na sua categoria profissional, não é? Portanto, este debate é tão importante que vai nos permitir avançar para outras coisas que é necessário fazer. Nós sabemos que ao longo dos tempos vários partidos na Assembleia da República tiveram propostas de lei que foram uma vez chumbadas por uns, de outras vezes chumbadas por outros, e isto nunca se consegue arranjar ali um consenso para que sejam criados mínimos na lei. E uma das coisas mínimas na lei é criar um subsídio de turnos. É criar um subsídio de turnos para toda a gente. É criar uma antecipação da idade da reforma, por exemplo. É criar a contagem do tempo do trabalho suplementar. Há coisas que parecem que não são tão lógicas quanto isto. Não temos uma coisa. Quando um trabalhador de turnos, que está das 0 às 8, tem que prolongar até ao meio-dia, é terrível. É terrível. E ele vai prolongar até ao meio-dia porquê? Para substituir, não porque haja mais trabalho, atenção, ele vai fazer trabalho suplementar para substituir outro colega que teve que faltar, ou porque está doente, ou porque a empresa está a cumprir uma obrigação para com ele, dar-lhe um dia de compensação porque trabalhou num feriado, ou trabalhou no outro dia de folga. Portanto, quando esse trabalhador teve que prolongar até ao meio-dia e o outro que vem antecipar ao meio-dia, vem fazer trabalho suplementar, esses não vêm fazer trabalho suplementar normal, não é por acréscimo de trabalho. Eles vêm para substituir outro trabalhador. Eles estão a fazer aquilo que a empresa, neste caso, o setor, beneficia. Portanto, este tempo efetivo devia contar para tempo um efetivo de trabalho para efeitos de reforma. A saída temporária do regime é uma das outras condições
que a área da doutora certamente corroborar comigo, que é durante um trabalhador que tem um trabalho de turnos consecutivos, periodicamente deveria sair do regime para, de algum modo, equilibrar as suas funções mentais, não é? Os limites de tempo de trabalho por turnos também deveriam ser considerados por nós. Nós deveríamos impor, ou seja, a palavra impor pode ser muito forte, mas pressionar os diversos poderes para que houvesse um tempo máximo de trabalhar por turnos. O trabalhador que faz turnos está a dar muito da sua vida à sociedade ou à empresa onde trabalha, não é? Portanto, estas situações deveriam ser elaboradas no sentido de apresentar um caderno reivindicativo à Assembleia da República para que fosse legislado uma base. Isto sem tirar o direito aos sindicatos em cada setor de poder negociar com cada entidade patronal melhores condições de vida e de trabalho. O Cláudio Santiago metia a questão sobre se deveria fixar um subsídio geral. Se as entidades patronais não poriam alguma dificuldade na contratação coletiva. Claro que poderiam, mas a minha opinião é que eu preferiria que houvesse um mínimo estabelecido para toda a gente, e eu não estou a falar só também de dinheiro, um mínimo de condições. Nós sabemos que há países no norte da Europa que os trabalhadores de turnos até têm condições mais vantajosas de acesso ao crédito para comprar casas insonorizadas. Portanto, uma casa insonorizada não é a mesma casa não insonorizada. Portanto, um trabalhador que chega a casa às 8 da manhã, como já me aconteceu, isto é real, a minha rua não existia, a minha casa estava instalada num sítio onde a rua não estava construída. E eu, durante cerca de um ano, tive que levar com as obras todas da construção da minha rua. O que é que eu fiz? Meti os tampões nos ouvidos e, felizmente, conseguia dormir. Porque se não fosse assim, eu não conseguiria descansar. E a rua construiu-se com todo o barulho que as máquinas de construção civil fazem. Mas nós não estamos sequer a falar de coisas que custem muito dinheiro. Há que atribuir os custos a quem beneficia do trabalho por turnos. Temos que considerar o seguinte: há dois regimes de turnos. Há aqueles regimes de prestações sociais impertríveis, como estamos a falar da água, da eletricidade, dos serviços de segurança, dos serviços de saúde, e não só dos enfermeiros nem dos médicos, estamos a falar dos serviços de saúde em geral, múltiplos serviços de saúde e outros serviços sociais impertríveis, o lixo, etc., têm que ser estas custas, porque isto custa dinheiro, não é? Estas custas têm que ser assacadas ao Orçamento Geral do Estado. São funções sociais impertríveis e, portanto, daí que eu acho que deveria ser legislado pelo Estado para que fosse o Estado a assumir estas responsabilidades, que eu falei da antecipação da idade da reforma e etc. Não é? Os outros, imaginemos uma empresa que produz parafusos. Essa empresa produz parafusos 24 horas por dia. Mas os parafusos não são serviço essencial, impertrível. Portanto, se essa empresa trabalha das 18 às 16, das 16 às 24, das 24 às 8 da manhã, é para rentabilizar equipamentos, para rentabilizar o seu lucro. Ora, se assim é, então que esse lucro seja metido nos custos do trabalho. Porquê? Porque se essa empresa parar às 6 da tarde, nenhum de nós fica sem água, sem eletricidade, sem segurança. Portanto, esses não são serviços essenciais e impertríveis. Esses não tem que ser o Orçamento Geral do Estado, esses não tem que ser os portugueses, os contribuintes, a assumir esta responsabilidade. Portanto, há que separar estas coisas que nem por isso custam assim tanto dinheiro. Portanto, basicamente, a minha intervenção situar-se-ia por aqui, porque todos os outros colegas já falaram nisto. Eu penso que nós teremos que caminhar para um caderno reivindicativo que seja subscrito por outros sindicatos, por os trabalhadores, para que seja entregue novamente na Assembleia da República, para criar de vez este grupo de pressão, porque, nota, há aqui uma coisa muito importante. Nós trouxemos a doutora Cátia aqui, não é por acaso.
Nós não nos queremos servir da doutora Cátia para pegar na bandeira dos turnos. Ela veio aqui dar-nos coisas concretas, coisas científicas. Ela veio falar do ponto de vista científico que nos vai ajudar, efetivamente, a provar e a comprovar de que o trabalho por turnos não é igual ao trabalho de horário normal. Como disse muito bem o homem e a mulher, neste caso, não se fizeram para trabalhar de noite, fizeram-se para trabalhar de dia. Portanto, ia de noite para descansar, para dormir, e depois ainda tenho 8 horas mais para o lazer. Portanto, isto tem que ser custos e não podem ser assacados apenas aos trabalhadores. As empresas, o Estado, o país, têm que assumir definitivamente, até porque nós ganhamos, todos nós, no limite, até ganhamos com isto. Se nós tivermos menos doentes cardíacos, menos portanto, hipertensos, menos diabéticos, menos neuróticos, se calhar ganhamos todos com isto, não é? Eu ficava-me por aqui, deixava para já, não é? Deixo a questão ao Vítor para orientar alguma pergunta que me seja dirigida, e dava-lhe a palavra no sentido de continuarmos o debate. Ainda temos algum tempo, são 10 horas, não é? Ainda são 10 horas exatamente, ainda temos algum tempo para debater. Vítor, siga. Olha, eu quero pedir desculpa para já a todos, porque eu já fiquei sem internet 2 vezes porque se esgotaram os dados, isto visto que eu estou no parque de campismo. E então, mas talvez fosse melhor fazermos uma pequena ronda de 2, 3 minutos por cada pessoa e pronto, se calhar quem começar e finalizávamos com a doutora Cátia Reis, porque a doutora Cátia poderá dar também um conjunto de conhecimentos, partilhar connosco um conjunto de conhecimentos mais interessantes também, e se calhar começaria pelo Tiago, para fazermos uma última ronda de cerca de 2 minutos cada um, se estiverem de acordo. Sim. Bom, então, recapitulando, voltando um bocadinho atrás e novamente à parte da doutora Cátia, essas questões do sono, há alguma maneira é o descanso, é tentar dormir o mais possível e com maior, falta uma palavra agora, com a maior qualidade possível. E falta aí outra coisa que ninguém tocou nessa parte, mas que também influencia muito na nossa vida agora e futura, que é as alimentações. O trabalho por turnos em termos de alimentações é muito pior do que um trabalho de horário normal. As alimentações não são feitas a horas. Muitas das vezes a comida está a ser aquecida, apesar de que hoje em dia muita gente trabalha de horário normal, cada vez mais leva a lancheira e com comida aquecida, derivada às dificuldades económicas que todos atravessamos e à vida social em si. Mas essa parte da alimentação acho que é muito importante, porque cada vez comemos pior e com menos qualidade, muitas das vezes porque é aquecida, porque tem que ser. No meu caso em questão, ou mandamos vir alguma coisa, porque temos meia hora para almoçar, para jantar. Durante a noite não há nada aberto. Temos que levar obrigatoriamente. E no meu caso particular, falo por mim, sei que muitas das vezes como mal. Essa parte da comida aquecida eu preferia muito, muito mais poder comer comida feita na hora e se calhar comia muito mais saudável, como é óbvio. E isto acho que é uma situação que é geral, é particular a todos. Toda a gente trabalha por turnos, deve sentir essas dificuldades. E agradecer a presença de todos e a partilha da doutora Cátia. Obrigado também, Tiago. Vítor Azevedo, a alimentação também é um problema para ti já agora, e pergunto eu, e diz-nos os teus 2 minutos finais, vai lá. Estou muito bem, é sempre um problema. Eu saio às 8 da manhã, vou-me levantar ao 12:30 para almoçar. Depois, como é que vou conseguir adormecer a seguir ao almoço quando já acordei? Não. E cada um, não há ninguém igual. Eu acordo quando acordo, tenho dificuldade em adormecer de manhã, acordo mais tarde, almoço quando posso. A questão das horas certas, não é?
é quase impossível. Eu não conheço ninguém a fazer turnos neste regime que consiga ter horas certas sem pelo menos fazer um grande esforço pessoal para almoçar com a família, por exemplo, à 1 da tarde. É difícil. É mais um tema que também não contribui em nada para a saúde das pessoas. E, mais uma vez, obrigado pelo convite para participar. E acho que é muito importante debatermos estes temas dos turnos. E quero felicitar a doutora Cátia, porque já fez turnos e a minha mão chega para contar aqueles que saíram de turnos e não desvalorizaram isso. Muita gente. Obrigado. E Calixto, o que é que tu me dizes? Calixto? Eu estava aqui. Deixa-me... Sim. Já estás. Sim. Já cá estou. Já cá estás. Eu estava aqui esta parte da alimentação é terrível, é verdade. Como estava a dizer o Vítor, deitarmos de manhã, às 9 da manhã, ir para a cama, adormecer, dormir 3 horas, acordar para almoçar e depois tentar adormecer outra vez. Eu, no meu caso, preferia não dormir de manhã e, como dava-me aquela sonolência a seguir ao almoço, aproveitava aquela sonolência para depois conseguir dormir ali 5 ou 6 horas seguidas até ao jantar. Mas pronto, é o que é. Os fins de semana de noite não se estava com a família, estava-se com a família aquele bocadinho de manhã. Os fins de semana de tarde estava-se com a família aquele bocadinho de manhã. Os fins de semana de dia não estava com a família, ou estava-se com a família. Eu vou estar a repetir aquilo que já disse antes. Quem trabalha por turnos não tem vida social. Ponto. A vida social de quem trabalha por turnos pode, quando muito ser que os colegas de trabalho têm o mesmo horário. E é uma vida difícil. É uma vida difícil e só compreende mesmo quem faz turnos. Eu tive que sair dos turnos e até perdi valor monetário no meu salário. Fiquei a perder para aí 100 euros por mês, porque eu não aguentava mais. Tive que desvalorizar mesmo a parte monetária e eu não aguentava mais. Como disse há bocado, já não dormia nem de dia nem de noite. Eu conseguia dormir períodos de 2 horas, 3. Depois, se eu me deitava à meia-noite, adormecia. Acordava às 3 da manhã, já não conseguia dormir mais. Ainda hoje me acontece às vezes isso. Pronto. Este debate dos turnos deveria ser até mais acarinhado pelas centrais sindicais, que nunca foi. As centrais sindicais grandes, a CGTP ou o GT, nunca acarinharam o trabalho por turno. Desvalorizaram sempre. Eu lá na EPAL, quando as reivindicações que fizemos para aumentar o subsídio de turno, o resto dos trabalhadores dos outros sindicatos que não faziam turnos, nunca... Era muito difícil a gente conseguir convencer aquela gente que o trabalho por turnos é penoso e que merece ser melhor pago. Que não eram aqueles 100 euros ou 150 euros que era na altura, que entretanto conseguimos subir ali um bocadinho a percentagem, mas não é aqueles 200 euros ou 250 euros por mês que é o atual. Pagam os fins de semana, as noites, esta ausência de vida social. Aquilo é muito pouco dinheiro. E quem não faz turnos não compreende isto. Porque se a gente for dizer o que é que paga isto? Sei lá o que é que paga isto. Se a gente for comparar um trabalhador de horário diurno que faz horas extraordinárias, que recebe esse dinheiro por horas extraordinárias, a qualidade de vida que o trabalhador de horário normal tem, o preço que isso, onde é que a gente consegue valorizar isso? Além do monetário, deve ser encarado o tempo de descanso. O tempo de descanso de qualidade, em que as pessoas possam descansar e estar com a família. Por acaso, pronto, voltando à EPAL, e a escala das 35 horas,
o facto de ter o fim de semana sim, fim de semana não, melhorou muito. Melhorou muito. Mas ainda assim, ainda há 2 fins de semana por mês que a gente está longe da família. E durante a semana há muitas noites que a gente está longe da família e muitas tardes que a gente está longe da família. Os miúdos, eu tenho 3 filhos. Os meus 2 filhos mais velhos, eu vi-os de vez em quando. Tentava estar com eles durante o dia quando eles não estavam na escola. E fui um pai ausente. Fui um pai ausente. Por causa de trabalhar por tudo. Portanto, esta coisa deve ser acarinhada por todos, pela sociedade. Devemos todos preocupar-nos e elucidar quem nos rodeia. Quem trabalha por turnos deve ser reconhecido e deve ser acarinhado, porque normalmente prestam serviços essenciais à sociedade. Embora hoje em dia esteja a abusar do trabalho por turnos em coisas que não têm nexo, nos supermercados, nos hipermercados, nas lojas, lojas abertas. É por causa da economia. Mas a economia, será que a economia ia piorar se as lojas fechassem às 8 da noite? Porquê é que as lojas têm que estar abertas até à meia-noite? Não faz sentido. Eu acho que esta voragem da economia, o dinheiro a sobrepor-se sobre a qualidade de vida das pessoas, isto é outra coisa que deveria se desmistificar e devíamos todos ter alguma responsabilidade nisto. E pronto, estamos aqui os que estamos, não sei quantas pessoas é que nos estão a ouvir agora no momento, mas se cada um de nós na nossa área de influência, nos nossos amigos, falarmos disto mais abertamente, se calhar vamos conseguindo melhorar isto. E talvez conseguimos fazer isto lei. Conseguimos pôr na lei, no trabalho. Nós, Calixto, Já temos muito tempo, está bem, vá. Doutora Cátia, muito obrigado. Calixto, eu pedia desculpas de estar-te a interromper, mas nós estamos a chegar ao tempo limite. Está bem. Se me cortarem outra vez a internet, depois o programa fica todo preto no ar e não consegue-se acabar. De maneira que eu daria, se calhar, 1 minuto ao Egídio, né? Porque como ele se pode alargar, fala 1 minuto e 20, e a gente depois terminava com a doutora Cátia Reis, se vocês estiverem de acordo, acho que sim. Ok, obrigado. Eu também não vou ser muito longo, assim, rapidinho. Nós estamos a fazer isto porque notamos um certo amorfismo da sociedade quanto a este tema. Este tema torna-se mais evidente, como já foi dito por vários participantes. Há cada vez mais gente a trabalhar por turnos e até em setores que nós consideramos que não são essenciais, né? E que não havia necessidade disto. Nota-se que os trabalhadores também, na sua generalidade, se acomodaram à espera e lamentaram. E apenas se lamentaram, não. Quer dizer que se encostaram a uns certos lamentos de que nós trabalhamos por turnos, coitadinhos, não é isto que nós deveremos ter. Nós estamos a lutar para que isto não aconteça, para que as pessoas percebam que têm o seu valor e que possam de algum modo, se ir valorizando também com as nossas propostas. Há pessoas que dizem, está bom, pronto, o subsídio de turnos é baixo, ou não me pagam subsídio de turnos, mas faço umas horinhas. Isto é o pior que a gente pode entrar, que é do mal o menos. Nós somos pessoas com direitos plenos, como todos os cidadãos, não é? Não somos diferentes, não somos melhores, nem somos piores. Somos apenas diferentes porque temos o azar de termos escolhido profissões que trabalham por noite. Azar ou sorte, depende da forma como eles sejam vistos. De qualquer modo, nós não vamos desistir, vamos continuar aqui nesta senda de procurar a opinião de técnicos. Eu agradeço à doutora Cátia ter-nos dado estas explicações tão eloquentes, tão interessantes, tão importantes, e contem connosco. Neste momento, só digo uma coisa, têm a palavra os visados. Os visados são os trabalhadores de turnos, têm que se mexer. Mexam-se. Como dizia o outro, mexam-se.
Doutora Cátia, já agora Bem, então, muito obrigado ok. por ter também Em breve, participado. quanto tempo é que eu tenho, só para ter uma ideia? Talvez 3 minutos, pronto. Ok, então vou Pode ser ser? rápido. Eu tentei apontar aqui os pontos que vocês foram tocando. O primeiro deles foi a alimentação. A Sim. alimentação é sem dúvida um problema e há uma coisa que tem que ter em consideração que é uma pessoa quando não dorme ou quando está acordada durante a noite, existe uma hormona que é a leptina, que é a hormona da saciedade, que ela é produzida durante o nosso sono. E se nós não dormimos, não a produzimos. Não a produzindo, vamos ter uma maior apetência para comer. Não só para comer, como também para comer alimentos hipercalóricos. Por isso é que nós, quando se faz uma dieta, quando se faz um turno da noite, a tendência, até quando se está no turno, é só comer alimentos hipercalóricos, bolos, e doces e coisas desse género. E, ou seja, é um problema que também, em termos de formação e em termos de conhecimento que os próprios trabalhadores de turnos têm que ter isso em mente, têm que saber que isso é uma coisa que é natural que lhes vai acontecer, ou seja, têm que se proteger. Se calhar aquilo que o Tiago faz, de levar a lancheira com a comida e não sei o quê, acaba por ser, se calhar, mesmo o melhor que ele faz, porque assim ele já tenta levar uma comida mais saudável e não vai cair na tentação de ligar para o McDonald's e pedir um hambúrguer, não é? Por exemplo, que é aquilo que é maior, que é aquilo que normalmente acontece. Os horários das refeições, obviamente, aquilo que enquanto especialista eu digo e quando eu faço treino de formação a trabalhadores por turnos, o que eu tento sempre dizer é: tentem manter os vossos outros ritmos o mais fixos possíveis, o menos mutáveis possível. Só que realmente é muito difícil, não é? E depende muito também a hora que ir dormir logo depois do turno é aquilo que normalmente está preconizado. No entanto, vocês conhecem-se a vocês próprios melhor que ninguém e se calhar aquela estratégia que o Calixto tinha de ficar ali acordado, chegava a tomar, comia um snack, depois chegava acordado, almoçava e depois a seguir dormia até ir fazer o turno da noite novamente, acaba por ser o melhor. No entanto, se ele tivesse, imagino, que teria que ir entrar a seguir um turno da manhã, já era difícil fazer isso, não é? Porque à noite, se calhar, tinha que adormecer relativamente cedo e não ia conseguir porque tinha estado a dormir a seguir ao almoço e já não tinha pressão de sono suficiente para conseguir dormir. Ou seja, tudo isto é um jogo de equilíbrio e que convenhamos que nós consigamos saber quais são as recomendações e qual é aquilo que está preconizado enquanto melhoria, digamos assim. No entanto, temos sempre que nos conhecer a nós próprios e saber quais as melhores estratégias a aplicar. Não há vida social, pois é difícil. Não vamos estar a tentar contornar a situação e dourar a pílula, como se costuma dizer. Realmente é muito difícil ter uma vida social, porque o trabalhador por turnos, por norma, trabalha em contraciclo. Novamente, tem que tentar existir aqui uma maior conjugação com o restante família, não é? E com os amigos e não sei o quê, para tentar realmente tentar fazer a coisa da melhor maneira possível. A escala da EPAL, pelos vistos, acho que é o máximo, toda a gente a quer, eu também subscrevo. A valorização por parte da sociedade. Mas acho que se calhar eu terminava com isso, com a valorização, e antes falava nas lojas abertas até à meia-noite. Também acho que não faz sentido. A pessoa ir às compras às 11 da noite, quer dizer, não faz sentido. Não é por aí. Não é um fator acrescido estarem a pôr as lojas até às tantas da noite abertas. E isto passa-se em Portugal. Nós fomos para os países do Norte da Europa e isso não acontece. Okay? Eles são muito mais produtivos do que nós. Então, agora sim, vamos falar da valorização da sociedade. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, o trabalho por turnos tem que ser valorizado e a sociedade continua a não dar o devido valor a quem faz este tipo de trabalho em contraciclo, que está a pôr em causa toda a saúde, a vida familiar, tudo isso, eu acho que sim, que sem dúvida tem que ser valorizado. Até eu falo daquilo que eu trabalho, o sono. Hoje, as pessoas não valorizam o sono. As pessoas ainda continuam a achar, ainda hoje, que dormir é uma perda de tempo. Quando dormir, basicamente a função maioritária do sono é assegurar a nossa sobrevivência. Se nós não dormimos, nós morremos. E é isso que as pessoas às vezes não têm a noção. E porque que... O nosso presidente é culpado disso. Exatamente. Exatamente. Por isso, eu própria, e a professora Teresa Paiva tem feito realmente um trabalho fantástico nesse ponto. Ela tem tentado também sempre falar, sempre que há possibilidade, na valorização do sono e do repouso.
porque efetivamente é isso que nos vai dar uma boa vigília. E nós temos e uma boa performance física e intelectual. Ou seja, o facto de nós conseguirmos gerir esta situação da melhor maneira e conseguir ter o melhor sono possível, também para os próprios empregadores é bom. É bom porque tem um empregador muito mais funcional, muito mais operacional, não é? E para o Sistema Nacional de Saúde, se tivermos pessoas com uma melhor saúde, vão recorrer menos. É bom para todos. Eu acho que terminaria com este mote, que é um bocadinho tentar realmente apostar na valorização da nossa saúde, do nosso bem-estar e da valorização das pessoas que têm que efetivamente, por imperidade, não é? Fazer este tipo de trabalho. Sabemos todos que causa fadiga, claro que sim. Temos é que saber valorizar e quem o faz, saber também os riscos que estão expostos e como é que se tem de defender e qual a melhor maneira para se defender. Ok? E queria agradecer a todos o convite. Pronto, doutora Cátia, José Calista, Egídio Fernandes, Vítor Azevedo e Tiago Coelho, muito obrigado a todos por terem participado nesta iniciativa do CIAP. Em breve contaremos fazer mais dentro das nossas possibilidades e mais uma vez os meus pedidos de desculpas de algumas falhas técnicas, visto que estamos a usar uma rede. Um convite para já gastamos 3 gigabytes de dados, de forma que, pronto, esperemos que tenham gostado. O vídeo continua online e as pessoas que quiserem continuar a comentar poderão fazê-lo. A todos muito obrigado e então vou fechar a internet.